Olá pessoal, belezinha? Tomara que sim, né? Eu estou chegando com mais uma videoaula, gravando essa aula de português. E hoje a gente vai trabalhar uma dúvida frequente, recorrente, quando se estuda português. A gente vai entender o que que é adjunto adnominal, tá aí na tela, né? Adjunto adnominal e também complemento nominal. Vamos entender cada um desses conceitos para podermos eh, não, nos enganarmos quando formos analisar sintaticamente qualquer enunciado, né? Você verá daqui a pouco, quando a gente terminar a nossa aula, que não será um bicho, que não é um bicho de sete cabeças, né? Vamos explicar direitinho, para mostrar alguns exemplos para que vocês possam estar identificando o que que é complemento, aliás, primeiro adjunto adnominal e depois o complemento nominal. Pois bem, vamos aí adiantar os slides. A gente vai trazer nesse primeiro slide, é, lembrando aí, né, que lembrar, né, primeiro é bom lembrar que o adjunto nominal é todo termo sintático da oração que podem caracterizar, determinar, modificar, especificar ou restringir um substantivo, ou seja, o nome, né, o adjunto nominal, ele é, faz referência direta ao substantivo, aos nomes, aquela classe de palavras que serve para dar nomes aos seres. A gente vai entender aí um pouquinho melhor. Só dizer que adjunto, né, adjunto adnominal, quer dizer aquele que vem junto vem junto de, né? No caso, o adjunto nominal vem junto do nome, vem próximo, né? Rodeia aí os números. E para iniciar aí, a gente vai ver o primeiro exemplo. Eu coloquei aqui na tela esse primeiro exemplo que é para nós entendermos, né, melhor esse conceito de adjunto adnominal, que é o termo sintático que vai caracterizar, determinar, modificar, especificar ou restringir um substantivo. Vamos lá. Temos aí o exemplo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Então, a gente vai analisar aqui, já está até de vermelho, né? Aqui tem o substantivo receitas, que dá um nome aí específico, é um modo de fazer, um modo de preparo de alguma determinada comida, enfim. Então, nós vemos que o que é que vem junto dela, né? O artigo as e a palavra melhores, que está classificada como adjetivo. Nesse caso aqui, essas duas palavras, o artigo e o adjetivo, são adjuntados nominais. Por quê? Porque caracteriza o substantivo receita. Como assim, né? Como assim? É, esse substantivo a ou as, ele está no plural, então vai indicar o quê? Que o artigo as, perdão, está no plural, então ele vai indicar que o substantivo também deverá estar no plural. A marca indicada pela a letra S, a marca de plural indicado pela letra S. E melhores é um adjetivo, né, que também está no plural, porque está caracterizando aí, especificando receita. Então, também é um adjunto nominal para o substantivo receita, tá? Aí caracterizando, dizendo aí que é de quem são essas melhores receitas. Então, adjunto adnominal é isso, né? Tudo que vem junto ao nome. Só pode ter dois? Não, pode ser que tenha um substantivo, pode ser que venha rodeado por mais de dois. Aqui no caso tem dois adjuntos nominais, mas pode ser que alguns substantivos apareçam mais a adjuntos nominais. Nesse caso aqui só foram dois, né? Que é o as, o artigo, e o adjetivo, que é o melhores. Vamos aí para mais algum, né? Um exemplo aí, o que é que pode representar o adjunto adnominal. Primeiro, o artigo, a gente já viu lá no início, no primeiro exemplo, né? O artigo as. Aqui eu coloquei outro exemplo, tem o carro parou. Do mesmo jeito, ó, do artigo aqui, esse aqui vai ser um pouco diferente, porque as é feminino, né? É do gênero feminino. E receitas também. Nesse caso aqui, o artigo o vai indicar o quê? Que o substantivo é do gênero masculino. E como não tem S, também está no singular, então o substantivo deverá estar no singular. O segundo aí, né? O segundo termo que pode representar
o adjunto adnominal. É um pronome adjetivo. No caso aí, né, o pronome adjetivo que vem, no caso, caracterizando o substantivo. No caso aqui, o pronome meu, né? O pronome meu. Do mesmo jeito, ó, meu, plural, é singular, perdão, né? Meu está no singular. Então, vai indicar que o substantivo adiante também, ou o substantivo que ele está próximo, deverá estar no singular. Outro, né? O numeral, né? O numeral adjetivo. O numeral que caracteriza, né? Por exemplo, aqui, segunda. Segunda é o numeral. Segunda é o numeral ordinal. Está no feminino singular. Portanto, o substantivo parcela também deverá estar no feminino singular. O quarto aí, né? Também pode ser representado por um adjetivo, como nós vimos aqui, ó, no exemplo, a palavra melhores, né? Melhores aí está indicando aí tá especificando o substantivo receita, né? Modificando o substantivo receita. Aqui tem outro exemplo. Tive ali grandes amigos. Sempre a gente vai ver ó, que esse daqui é quem determina o substantivo que ele está próximo, que ele rodeia, né? Que ele está cercado, vamos dizer assim, que lhe cerca, né? Então, ó, grandes é uma palavra que está no masculino plural, portanto, amigos também deverá estar no masculino plural. E por último, aí a gente vai ver locução adjetiva, que são palavras, né, que caracterizam aí substantivo. Esse conjunto de palavras, mais de uma palavra, geralmente formado por uma preposição, junto de uma preposição mais uma palavra. Tenho uma mesa de pedra. Essa de pedra está dizendo de que é feita a mesa, ou seja, está caracterizando aí o substantivo mesa. Por exemplo, tem uma cadeira de madeira, né? Tem uma caixa de papelão, enfim. São locuções adjetivas que funcionam como adjunto adnominais. Vamos aí para o próximo slide que a gente vai falar do complemento nominal. Vamos lá, né? Complemento nominal. Ele é sempre precedido de preposição e completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios que apresentam transitividade. Eu falei até na aula passada um pouquinho sobre complementos, né? Tem o complemento, eu falei sobre complemento verbal, que vai complementar o sentido de um verbo transitivo. Nesse caso aqui, são palavras que apresentam transitividade. O que é isso? Né? Palavras que pedem, que necessitam de um complemento para ser entendido. Nesse caso aqui, a gente vai falar de substantivos, adjetivos e advérbios. Com relação ao adjuntado nominal, ele só se refere ao nome, ao substantivo. Já o complemento, né, se refere a mais classes aí gramaticais. Vamos ver os exemplos aí. Primeiro, né, complemento nominal de um substantivo, ou seja, de um nome, né? Ó. Tem aí o exemplo. Você fez a leitura, perdão. Você fez a leitura do texto? Então, do texto é o complemento do substantivo leitura, né? Do substantivo leitura. Então, ó, nesse caso aí, leitura é complementado pelo termo do texto. Você poderia dizer, você fez uma boa leitura? Aí fica a pergunta, leitura do quê? Pode ser do texto, do jornal, enfim. O que vai dizer, o que vai complementar o sentido, nesse caso aqui, é do texto. Se fosse do jornal, da revista, da revista. Então, você tem que ver que o substantivo leitura é o nome da ação de ler, né? O nome da ação de ler. Como o verbo é natural, o verbo ser transitivo, né? O substantivo também fica transitivo e exige o complemento nominal. Dá para entender aí, né? Como o verbo é transitivo, ou seja, o verbo quem lê o quê? Lê alguma coisa, né? É transitivo. Então, quando esse verbo, é claro que leitura é a ação de ler, né? Então, foi transformado o verbo em substantivo. Como o verbo ler é transitivo, ou seja, o verbo ler exige um complemento, então o substantivo também irá exigir esse complemento, né, que é chamado de complemento nominal. Se fosse do verbo, complemento verbal. Segundo, né, complemento nominal de um adjetivo. Daí da frase, você precisa ser fiel aos seus ideais.
ser fiel, fiel adjetivo, e o complemento aos seus ideais. Quem é fiel a alguém ou alguma coisa, nesse caso aí, aos ideais. Quem é fiel, já tem até o exemplo aí, né? Então, fiel é transitivo, ou seja, necessita de complemento. Entenda transitividade como aquilo que necessita de um complemento. Tudo aquilo que necessita de um complemento, a gente diz que é transitivo. Terceiro, né, complemento nominal de advérbio. Aí o exemplo, você mora perto de Maria. Do mesmo jeito, perto é advérbio, né, advérbio de lugar. Quem mora perto de algo ou de alguém. Portanto, o advérbio também é transitivo e merece e precisa, né, necessita de um complemento para que possa ser entendido por inteiro. Então, espero que todo mundo tenha compreendido. Estarei mandando o exercício, né, o exercício de fixação. Vejam, revejam o vídeo. Também pode me chamar aí no WhatsApp para estar esclarecendo as dúvidas que possam estar existindo. E até nosso próximo encontro. Espero aí que todos vocês tenham compreendido e tenham uma boa aula e um bom dia.